Fala, minha torcida gloriosa, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos repercutir aqui as últimas informações do Fogão, juntamente com o Fernandinho, que vem trazendo todas as informações após o glorioso levar 4-1 contra o Atlético Paranaense na noite de ontem, rapaziada. Então já deixe seu like aí no nosso vídeo. Vamos acompanhar aqui essa análise completa que eu separei para vocês. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Você olha o placar ali e você fala assim, o Atlético arrebentou a boca do balão. Não. O Atlético fez o dele. Fez o que se tem que fazer no futebol, gol. E esse é o maior dos problemas do Botafogo desde a metade do ano passado. O Botafogo não faz gol. No ano passado, a gente fecha 2025, os artilheiros eram os laterais. Era o Cuiabano, era o Alex Telles, era Marçal fazendo gol importante. Mas o Botafogo, necessidade. Aí, quando eu falo, muitas camadas atrás disso aqui, daí a gente vai livrar um pouco, né? Não totalmente. Livrar um pouco o elenco, o time, e dizer que hoje o Botafogo tem problemas administrativos gravíssimos, incertezas, problemas financeiros obviamente, não é a primeira vez que acontece no Botafogo, né? Eu tenho até uma vasta experiência com isso. Obviamente, isso reflete no campo, tá? Isso sempre aconteceu, sempre foi assim e vai acontecer. Não tem como você ter problemas administrativos num clube da potência do tamanho do Botafogo e ele tá totalmente blindado no campo. Não tem como. A gente sabe desses problemas e eles precisam ser resolvidos imediatamente, porque senão o Botafogo vai amargar um 26 ali na zona do rebaixamento. O caminho do Botafogo vai ser a Série B. Precisa ser retocado. Como é que resolve? Eu não sei. Eu juro pra vocês. Se eu soubesse, eu falava, tá? Eu queria muito saber. Se vocês soubessem como isso tem me deixado aflita na minha vida pessoal, porque eu sou apaixonada pelo meu time, eu acho que assim como a maioria do nosso público ali, o nosso time é tudo na nossa vida, e quando a gente vê essa situação, a gente fica aflito. Eu queria falar pra vocês, gente, tem que fazer isso pra resolver isso. Eu não sei. Eu não sei. Há uma grande briga de narrativas e cada um tem a sua certeza absoluta. Eu não tenho certeza nenhuma de nada. Eu não sei o que se faz hoje pra ajudar o amor da minha vida, que é o Botafogo, a voltar pro seu lugar, que é o topo. Eu achei que eu nunca mais ia passar por esses momentos. E eu estou passando agora. Falando do jogo em si, a gente olha alguns personagens que têm sentido bastante. O Vitinho, pra mim, é um cara fenomenal, um super jogador. A gente fala de Vitinho, seleção brasileira. Sim. O Vitinho tem 2 jogos que ele não performa tão bem. O Bastos também é um jogador que não tá performando bem. E aí, gente, eu não tô botando ninguém na cruz. Eu tô falando o que tá acontecendo. Foi um jogo muito abaixo. De tudo que se tem para analisar nesse jogo, o Belão é o menor dos culpados. Ele é um treinador do Sub-20, muito bom, com muita qualidade, pegaram ele e jogaram ele na fogueira. Vai lá! É isso, tá? Então vamos livrar ali a questão do Belão, tá bom? Vamos olhar os... Tira o boa, Veni, que hoje eu não tô bem. Vamos botar um personagem que aí vamos tirar a questão da fase administrativa do Botafogo. Citei o Bastos, citei o Vitinho. E vai dando aquela confusão toda e o problema reflete. Mas tem um jogador que não foi bem ontem, que não tem ido bem, e eu acho que não aconteceu. Eu ainda tinha uma expectativa de que ele poderia acontecer, eu acho. E eu já falei isso aqui nesse programa várias vezes. Às vezes, gente, não é nada não, a camisa não encaixa. Tá tudo bem, a vida é assim. Sim. Às vezes você pega uma gata, você é bonita, a mulher é bonita, e não dá match. Não tem química, não acontece. Mas não é que você é problema ou a menina é problema, não aconteceu, gente. Eu acho que isso é o caso. É difícil a gente cravar isso nesse momento, mas a gente já tá falando de quase um ano. O Arthur Cabral, que foi um personagem muito abaixo também, o Botafogo todo abaixo, tá, gente? Não foi só o Arthur, não. Todo o Botafogo abaixo, tá? Daqui a pouco eu quero ver com os meninos quem eles acharam que se destacou na partida. Eu acho difícil achar um, tá? Muito difícil. Muito difícil, mas a gente vai acatar, a gente vai achar. Mas todo mundo muito abaixo. O Botafogo jogou mal, o Botafogo desempenhou mal, todo mundo jogou mal e ele também jogou mal, tá? O Arthur Cabral. Mas aí a gente olha os números dele, e os números dele são muito ruins, né? E ele é um jogador, eu te garanto, com muita qualidade. O Arthur não custou o que custou pro Botafogo porque, o empresário é bom. Não! Porque ele tem qualidade, porque ele é bom.
Porque ele custa isso. Ele fez por onde na carreira dele para custar o que custou. Só que não encaixou. Não deu match. Não chegou no futebol europeu à toa também. Não, de jeito nenhum. Ele tem muita qualidade. E a gente vê ele, às vezes, falhando em coisas, em duelos, que você vê que ele naturalmente, ele na essência dele, no futebol que ele tem, ele não falharia. Ele não é ruim. Não, ele é bom e muito bom jogador. Só que não encaixou. Bota aqui, a gente tem os números aqui, não, gente, eu vou falar os números, né? Os números do Arthur são 6 gols com a camisa do Botafogo em 45 jogos. 41 jogos, desculpa. São 2 gols em 6 meses, é isso? Tem esse número também, né? E aí, a gente for olhar ontem, os números dele no jogo foram muito ruins também. O que você acha que é o Arthur Cabral hoje no Botafogo, Caio? Começo com você. Fernandinha, boa tarde mais uma vez. Boa tarde ao público que assiste a gente de casa também. Quando a gente fala de um centroavante titular da equipe, números como esses que você acabou de comentar aí são bem preocupantes, né? Porque a gente espera que esse cara resolva a situação do clube no que diz respeito a gol. Que ele faça os gols que o time precisa, que ele resolva a situação ofensiva do clube, não só para acumular os números dele, mas para que isso se transforme em vitórias do Botafogo dentro de campo. E o torcedor do Botafogo está cansado de esperar do Arthur Cabral que ele resolva, que o Botafogo vença com os gols dele e a paciência vai terminando conforme os jogos vão passando. Então, assim, até para o Arthur Cabral seria interessante que o Botafogo achasse uma alternativa a ele, mesmo que não negocie de cara, enfim, que ele permaneça no elenco, mas que o Botafogo consiga fazer com que ele, mesmo do banco, enfim, descansando e observando quem chegar, que o ideal seria que chegasse alguém de fora, resolvesse esse problema para aumentar o nível de competitividade dentro do elenco. Eu usei um exemplo recentemente sobre o Vasco lá do Cuiabano com o Piton, o quanto que eleva essa disputa e os dois acabam elevando de nível dentro da partida e dos treinos, consequentemente também. Eu acho que o Botafogo precisa de uma solução para o ataque. A gente vai falar mais para frente também de outros problemas do Botafogo, mas essa posição especificamente, o Botafogo recentemente teve Tiquinho Soares, que você conhece melhor do que ninguém, né? Não vamos falar sobre esse assunto aqui. Que às vezes dá match, às vezes não, né? No caso do Tiquinho, deu match. E o Botafogo, logo depois veio o Igor Jesus, com quem a torcida do Botafogo ficou apaixonada com motivos. E quando você sai de 2 caras que representaram tão bem a camisa do Botafogo, pro Arthur Cabral, que como a Fernandinha falou, é um ótimo jogador, mas que ainda não disse o que veio dentro do Botafogo, com a camisa do Botafogo, a torcida começa a ficar com muitas dúvidas e procurando, é óbvio, no mercado, enfim, sugerindo nomes para que esse problema seja solucionado, porque isso vai dizer diretamente ao Botafogo qual será a disputa dele no Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, Fernandinha, não acho que o Botafogo tem time para cair, para jogar a Série B. Mas o ambiente do Botafogo atualmente e o contexto que o Botafogo vive é de time que vai disputar até o final para não cair para a Série B. Espero eu que não caia. E aqui não tô brincando não, Fernandinho. Eu acho que o Botafogo precisa se fortalecer nesse momento de instabilidade fora de campo para reverter essa situação e seguir em frente dentro da competição. Eu acho que, assim, um exemplo prático do que você falou sobre o ambiente externo influenciar dentro de campo. Ontem o Botafogo entrou com a linha de 4 defensiva que foi campeão da Libertadores. Vitinho, Alex Telles do outro lado, Barbosa e Bastos. E o Atlético Paranaense atropelou. Administrativo já, mas com times muito mais baratos, né? Inclusive, difícil a questão do transfer ban, porque o Botafogo nem comprava ninguém, então não devia. Fernanda, como é que nunca aconteceu o transfer ban? Porque não comprava ninguém, gente, porque não devia, porque não comprava, porque não tinha dinheiro para comprar. Então, assim, aí eu consigo talvez te responder, Caio. Ontem tava 0-0 ainda, e aí o Botafogo tem uma chance para finalizar, para executar, para abrir pro 1-0. Antes do gol do Atlético. E desperdiçou. Isso é um enredo que acontece todo jogo. Sim.